Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Estamos esperando todo mundo entrar. Sejam bem-vindas. Estamos chegando para mais uma live. Nossa última live do ano. A minha live, na verdade, a minha última desse ano, com a Casa das Linhas Londrina. Vamos lá, que vai ser uma live bem especial. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, vamos chegando. Vamos esperar o pessoal chegar, que tem uma peça bem bacana hoje para mostrar para vocês. O pessoal vai falando já aí de onde que é, qual cidade. Isso aí, vamos chegando, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Compartilhem com os amigos, para mais pessoas terem acesso à nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Elisângela Guia, eu sou parceira da Círculo. E hoje eu tô aqui para mostrar uma peça bem bacana para vocês, feita com fio barroco. Vamos lá, pessoal, compartilhando com os amigos. Só esperar subir um pouquinho o número de participantes, daí a gente já começa. Vou mostrar a peça aqui para vocês já, a gente vai conversar um pouco. Vamos fazer esse cropped aqui. Ele é feito com quadradinhos, tá? Essa é a parte da frente e aqui a parte das costas. Ele é uma peça bem tranquila de fazer, é bem fácil, mas tem alguns detalhezinhos aqui bem interessantes para eu passar para vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Esperando um público aí. Vão dizendo de onde vocês são. Vamos chegando. É isso aí, pessoal, vamos chegando. Então, pessoal, essa peça aqui que eu tô apresentando para vocês é uma peça feita com o Barroco 6. Ela pode ser feita com outro fio, tá? Eu vou falar sobre isso para que não tenha erro na hora de vocês produzirem a peça, tanto para tamanhos maiores ou menores, tá? Então, essa aqui é uma peça bem verão, gente. Dá para usar aí na praia, o pessoal vai num parque, enfim. É uma peça bem legal de usar, tá? Essa peça aqui tava foi uma moça aqui de Curitiba mesmo que ela tava usando, uma influencer, e eu achei ela bem interessante trazer para vocês, porque é uma peça bem diferente. Aline, bem-vinda de Goiás. Ziene, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Quixabeira, Bahia. É muito legal, assim, pessoal, a gente poder estar dividindo aqui com vocês do Brasil inteiro. Então, eu vou passar alguns detalhes sobre essa peça. Eu sempre deixo coisas escritas e também vou falando e produzindo com vocês para que vocês consigam fazer a peça. Ela é uma peça muito rápida de fazer, então é uma peça muito boa para se vender, tá? Vocês vão usar, aqui eu usei uma variação de 5 cores, vocês podem alterar isso de acordo com o que vocês tiverem em casa ou até da preferência, né? Mas usa pouquíssimo material de cada novelo, então acho que vai ser bem interessante, uma peça bem bacana de fazer. A gente começa fazendo os quadradinhos que são tradicionais, que todo mundo conhece, né?
E daí alguns detalhes que a gente faz na peça que fazem a diferença para ela ficar assim bacana, diferente do que a gente vê por aí, tá? Então aqui eu vou passar para vocês, eu vou virar a tela e a gente já vai começar, tá? Eu vou passar para vocês os materiais que foram utilizados, a questão das cores, já vamos começar a produzir também. Já mostro aqui no caderno as anotações, que eu sempre trago anotações para que vocês possam acompanhar. E a gente já vai fazendo, eu vou mostrando como é que vai ser o processo da criação dessa peça. Vocês vão ver que é uma peça muito tranquila de fazer, tá? Então eu vou virar a nossa câmera agora e vou começar a fazer a peça aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir mandando mensagem no chat que eu vou respondendo, tá? Mas ao mesmo tempo eu vou produzindo pra gente não perder tempo, ok? Então vou virar a nossa tela agora, só um pouquinho aqui, e daí a gente já volta para começar. Deixa eu só organizar bem direitinho aqui onde eu quero o espaço. Aqui. Esses aqui já estão previamente organizados para a gente conseguir adiantar. Então, assim, pessoal, eu utilizei para fazer essa peça o fio barroco 6. Como eu falei para vocês, a questão é do tamanho, tá? Vocês podem fazer com barroco 4, vocês podem fazer com fio charme, com fio amigurumi, com Anne, enfim, com Cleia, com o fio que vocês preferirem, tá? O que a gente precisa fazer, eu sempre falo que a gente precisa fazer quando tá se envolvendo peças de vestuário. As medidas. Então, nós vamos se basear, para fazer esse cropped, nós vamos se basear por uma medida de busto. Mas como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou produzir os meus quadrados do tamanho aqui, esse daqui deu 1, 2, 3, 4 carreiras aqui e mais a carreira da volta com o fio de fundo que eu usei o natural, tá? Então, quando vocês forem produzir a peça de vocês, vocês vão fazer os 4 quadrados, porque ele é composto por 4 quadrados. 2 que ficam numa parte da frente, 2 na outra e 2 em cada lado das costas, tá? Vocês vão fazer esses quadrados e a partir daqui vocês vão ver a questão dos centímetros que vocês têm. Por exemplo, você vai fazer uma média de uns 90 centímetros, que seja um tamanho 38, 40, que é no caso esse aqui. Então, eu conto com a fita métrica aqui, depois os quadrados prontos, o que eu tenho, e aí eu vou ver o que eu vou fazer ainda de lateral. Lembrando que crochê estica, tá? E essa lateral aqui também. Então, eu acredito que mais ou menos uns 10 centímetros a menos do tamanho total vai ficar bom, tá? Então, você vai ter a medida aqui. Eu tô sem fita aqui para medir para vocês, mas se vocês seguirem essa ideia, vai dar bem certinho. Então, vocês vão fazer os 4, vão tirar a medida disso e a partir daqui vocês vão fazer o que falta para as laterais. Lembrando que isso vai esticar, ok? Fizemos isso, vamos fazer a parte da barra, que ela também tem esse efeitinho sanfonado. Eu trabalhei ele separado dessa parte aqui, mas dá para ir trabalhando já junto. Ele é trabalhado nesse sentido, tá? Eu trabalhei toda essa tira e depois eu vim colocando ela aqui pelo lado do avesso com ponto baixo, pegando um ponto da tira com um ponto baixo daqui do meu quadrado, ok? Então, pessoal, eu utilizei um quadrado bem simples para fazer, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de quadrado que vocês prefiram, tá? Na internet a gente acha muito modelos de quadradinho ou square, como vocês preferirem chamar, tá? A gente encontra bastante, então assim dá para criar de várias formas, várias cores, com vários tipos de quadradinho de base, ok? Eu utilizei o mais simples, porque
porque eu fiz uma reprodução do que essa menina, que é influencer, ela estava usando, e era exatamente desse jeito, praticamente as mesmas cores, tá? Então aqui eu já deixei um quadrado pronto, que a gente vai precisar. Aqui eu tenho um quadrado já para finalizar essa borda, e a gente vai começar fazendo um quadradinho simples aqui, porque nem todo mundo sabe como a gente desenvolve esse começo ou essa ideia do quadrado. Vocês vão ver que é muito rapidinho para quem não sabe, e quem já sabe aguenta aí que a gente vai passar essa parte bem rápida aqui. Inclusive vou deixar a live gravada também, para quem tiver uma dificuldade depois e precisar rever, vai ficar disponível, ok? Então aqui, como sempre, eu deixei umas anotações, se vocês quiserem fazer print da tela, tá? Aqui eu utilizei o Barroco 6, e aqui tá a numeração, as cores, tá? Esse aqui é um tom de verde que eu vou usar agora, que ele é um pouco mais fechado. Esse aqui é o que eu utilizei para fazer a peça. A câmera sempre dá uma saturada na cor, então ele é um pouquinho mais claro aqui. O amarelo, esse aqui, se eu não me engano, ele é já vou tirar dúvida, ele é o laranja, vermelho e o natural aqui. Agulha de 4 milímetros. Agulha sempre ajuste ao seu ponto. Se o seu ponto ficar muito apertado, principalmente na questão vestuário, procure uma agulha maior, tá? No vestuário, quanto mais o ponto fica solto, mais confortável fica a peça, ok? E aqui, então, as instruções. Nós vamos fazer 8 quadrados, que são 4 na frente, 4 de costas, que foi o que eu já tinha passado para vocês. Na lateral, nós vamos fazer com o fio natural. Não precisa necessariamente ser com essa cor, tá? Como eu falei, eu reproduzi a peça que a menina estava usando. Não precisa ser necessariamente nessa cor e também não precisa ser essa quantidade de pontos aqui para você iniciar, porque isso aqui, ele dá essa altura aqui, ó. Ó, lateral aqui, deixa eu abrir aqui só para a gente entender. Então, aqui tá cava. E aqui tá, aqui tá gola e aqui tá cava. Então, se eu quiser isso aqui um pouco maior, é só eu dar uma subidinha aqui. Lembrando de deixar um espaço aqui de cava, porque senão isso aqui vai ficar pegando embaixo do braço, tá? Então, aqui eu fiz com 12 pontos, ok? Então, fiz 13 correntinhas, a 13ª para virar e trabalhei 12 pontos. Aqui, vamos ver lá. Feito essas carreiras de ida e volta, não coloquei exatamente a quantidade, porque é aquilo que eu falei para vocês, isso aqui vai ajustar conforme o tamanho que vocês estão fazendo. Então, se vocês observarem aqui, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, umas 13 carreiras mais ou menos, tá? Que foi o suficiente para esse tamanho. A barra, fiz com o vermelho também, sugestão de 8 pontos, que é no caso, essa questão aqui, ó, tá? 8 pontos. Então, 9, que é uma para vira, e vou trabalhar 8 pontos. Eu quero que fique mais comprido, eu não quero que ele fique tão logo abaixo do seio. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode aumentar isso aqui, né? Deixar ele um cropped um pouco mais compridinho, chegando mais no umbigo, por exemplo, ou até se quiser fazer ele maior, de repente até dá para encaixar mais quadrados aqui. Vocês podem criar em cima dessa ideia. Então, eu fiz aqui e a mesma coisa, eu não coloquei a quantidade de carreiras que eu trabalhei, porque isso vai depender muito de quanto a gente vai fazer, somado os quadrados à lateral da peça, tá? Aqui, unir a metade dos quadrados, eu anotei, unir metade dos quadrados baixos para o decote. O que eu quis dizer aqui? Os quadrados que estão aqui, ó, os de baixo, eles foram unidos até a metade aqui, ó, para fazer a parte da frente do decote, para ele não ficar muito aberto. Então, até a metade eu uni, depois eu fiz uma carreira de acabamento aqui, tá? Só fiz isso na parte da frente. A parte das costas
eu deixei ele bem no finalzinho, assim, para ele ficar com o decote bem aberto, bem bonitinho, tá? O acabamento do decote, então, é uma carreira de ponto baixo. E para a cava, são 2 pontos baixos. No terceiro, eu coloco um picô, ok? Que vai dar esse resultado aqui, ó, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer os quadrados, unir os quadrados. Eu posso fazer 4 quadrados, unir eles um em cima do outro. Depois eu venho e faço o outro lado a mesma coisa. Vou unir essa metade aqui. Posso fazer a minha parte de acabamento aqui do decote. E eu também quero mostrar para vocês essa cordinha que tem aqui. Isso aqui, ele não é para amarrar, tá? Esse aqui é um detalhe, exatamente como estava na peça que a menina estava usando. O que foi feito? Isso aqui ele vai ficar na frente, apenas amarradinho aqui, para dar um charme na peça. Ele não tem função de apertar nada, de ajustar. Mas se vocês quiserem dar uma outra ideia para isso aqui também, eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso aqui, porque ele fica, ó, mais grossinho. Ele é bem interessante para a gente fazer. Deixa eu dar uma paradinha aqui para ler o que tem aqui. O que você fez, cheguei agora. Então tá aqui, é esse cropped. Vou continuar fazendo esse tamanho 38-40. Como eu falei, ele pode ser ajustado. Vamos imaginar que você queira fazer um tamanho maior. Você pode, de repente, aumentar uma volta aqui, tá? Para ele abranger mais a parte da frente do seio. E aqui a gente ficar realmente só com as laterais, ok? Então, isso aqui vocês vão conseguir ajustar desde que vocês meçam a peça. Sempre meçam. O vestuário e a fita métrica no crochê, eles andam muito juntos. Lembrando da nossa folga, que no final a peça sempre dá uma esticada. Então tá, pessoal, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma orientação. Não tem nada mais aqui, já tá tudo anotado. Outra coisa que eu não passei, que não tá aqui, esta cordinha, a gente vai fazer uma deste lado e uma deste. E pra gente fazer isso, a gente vai cortar 2 cabos, né, 2 fios do barroco natural, com 2 metros cada um deles, ok? Então, cada um deles vai ter 2 metros. Eu já vou começar aqui só mostrando essa questão desse cabo, porque ele, depois que a gente termina, que a gente uniu e fez todo o acabamento do decote, que é simples, ó, o acabamento do decote é só uma carreira de ponto baixo. Eu venho e vou inserir meu fio para fazer esse aqui, tá? Exatamente no meio, na parte de cima aqui, ó, tá? Então, é exatamente aqui no meio, na parte de cima. E para fazer esse decote, deixa eu tirar a peça de lado aqui, para eu ter mais espaço. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tô com um fio aqui, eu tô com 2 metros aqui de fio, que cada um deles vai ter 2. Então, eu dobrei no meio, tá? Eu vou pegar a minha peça aqui num espaço aleatório, só para conseguir mostrar isso aqui para vocês, porque vocês vão pegar exatamente naquele meio lá que eu falei. Então, eu vou vir aqui, vou trazer o meu fio, e aí, esse aqui é um trabalho bem interessante. Eu tava com uma outra peça aqui, mas eu levei para lá. Então, assim, o que a gente pode fazer? Isso aqui pode ser trabalhado, inclusive, de 2 cores, que fica lindíssimo. Então, ó, eu tô com as 2 pontas do meu fio. Eu não coloquei ele no manequim, mas eu tenho uma foto dele lá no meu Instagram, que é o... Deixa eu achar aqui, gente, peraí, que fica ruim de eu mostrar para vocês. E como é inglês, aí fica mais fácil para vocês copiarem. Esse aqui é o meu Instagram, tá? EG Handmade, tá? Que é feito à mão em inglês. Então, EG Handmade. Depois vocês dão uma olhadinha lá, porque tem a foto da peça e tem a foto da modelo usando ele também. Então, pessoal, eu dobrei aqui no meio,
tá? E trouxe o fio para cá. O que eu vou fazer? Com um fio, eu vou laçar, com o outro, eu vou terminar o ponto. Laço com um, termino o ponto com o outro. Laço com um, termino com o outro. E vou fazer isso até atingir o comprimento desejado. Então, eu laço com um e venho com outro. Laço com um e venho com outro. Se eu tivesse fazendo de duas cores isso aqui, quer ver? Eu vou pegar aqui só pra gente dar uma continuidade para vocês verem como é que fica. Então, aqui, ó. Imagina que eu tô fazendo com o laranja. Então, eu vou laçar o laranja, ele já estaria preso aqui no caso. Vamos ver se vai dar certo aqui, só para mostrar para vocês. Esse comecinho pode ser que fique embolado. Aqui, ó. Laranja, finalizo com o outro, ó. Tá? E ele fica desse jeitinho aqui. Gente, eu gosto muito de usar esse tipo de acabamento, essa cordinha aqui, para essas peças e principalmente para biquíni. Porque biquíni, se a gente faz as cordinhas muito finas, elas machucam a pele. Então, a gente faz desse jeito, ela fica grossinha, fica bonitinha, fica bem acabada. Ó, em duas cores aqui, como é que a gente fica com a peça, ó, tá? É uma ideia bem legal pra gente fazer. Eu vou mostrar o quadrado ainda, tá? Eu vou mostrar a sequência. Eu só quis mostrar essa parte da cordinha aqui para vocês não perderem. Então, pessoal, isso aqui deu para entender bem como é que funciona? Então, com um cabo eu laço e com o outro eu finalizo. Um eu laço e o outro eu finalizo, ok? Certo? Então, vamos lá para a gente começar, então, a nossa parte do quadrado. Para quem não sabe, é hora de entender como funciona. Para quem já sabe, só um pouquinho de paciência, tá? Então, a gente vai começar aqui a fazer o nosso quadrado com o verde, que é o do miolinho, tá? Esse verde aqui é o 57, ó lá, 5767, tá? Eu gosto bastante desse tom de verde porque ele é bem expressivo. Então, vamos lá. Eu posso começar fazendo o anel mágico, tá? Que seria no caso aqui. Ou posso começar fazendo com correntinhas. Eu vou começar com o anel mágico. Mas assim, quando vocês forem inserir o anel mágico no vestuário, eu acho interessante, depois que termina essa primeira carreira, dar mais uma arrematada nessa ponta desse fio, passando por dentro de mais pontos, porque eu tenho um pouquinho de receio que isso venha a escapar. Então, eu vou fazer aqui e já aproveito para mostrar para vocês como que eu faço esse arremate para dar acabamento, para não ter perigo disso abrir. Poderia fazer também com correntinhas. Se fosse fazer esse miolo com correntinhas aqui, ó, eu faria com 4 correntinhas, ok? Então, eu vou fazer com o anel mágico e desse anel mágico eu já saio fazendo as minhas correntinhas para corresponder ao meu primeiro ponto alto, tá? Então, vem aqui, ó, 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer o grupinho de 3 pontos. Cada grupinho vai ter 3 pontos e eu vou ter um total de 4 grupinhos. Eles têm intervalo de 3 correntinhas. Vou para o próximo grupinho, ó. 1, 2, 3 pontos. Vou para o próximo grupinho, 1, 2, 3 correntinhas para dar espaço, de volta. 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 3. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 grupinhos, vou fazer o quarto. Então, faço 1, 2, 3 pontos.
dou o intervalo de 3 correntinhas. Então, eu tenho 3 correntinhas em todos os cantinhos. Venho aqui, ó, na minha terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, vou cortar meu fio, faço meu nozinho para arrematar. Agora, eu já vou esconder essa pontinha de fio aqui por dentro do meu trabalho, ó. Passei para frente no ponto seguinte, jogo para frente, para trás no outro ponto. Então, o meu fiozinho já ficou lá atrás. Lembra que eu falei para vocês do arremate desse fiozinho aqui do início? Então, o que eu faço com ele? Eu vou puxar aqui para ficar bem fechadinho e eu vou pegar e vou passar por dentro de mais alguns pontos aqui, ó. Eu entro por dentro de uns pontos e vou passar ele aqui dentro, porque eu quero que isso aqui fique bem escondidinho, que eu não quero que ele escape. Ó, passei aqui dentro, agora eu posso cortar bem rente, sem ter medo, porque isso aqui não vai desmanchar, tá? Então, fiz aquilo ali pelo avesso, já também escondi o meu fiozinho aqui e vou começar com a próxima cor. Minha próxima cor, depois desse verde, vai ser o amarelo, que é o 1289, tá? Esse amarelo bem vivo aqui, bem bacana. Deixa eu tirar o verdinho aqui de lado e vamos pegar o amarelinho. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai inserir mais bloquinhos, tá? Porque a gente tá aumentando. Então, quanto mais vocês quiserem aumentar, vocês vão inserindo carreiras aumentando dessa maneira que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, fiz minhas 3 correntinhas, o primeiro que foi a inserção, a segunda e a terceira, tá? Venho e faço mais 2 pontos altos. Como eu tô numa quina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 pontos, olha só. Eu tenho uma quina aqui, igual é do verde, ó. O verde aqui e o amarelo aqui, para mostrar para vocês. Então, eu tenho que fazer 2 grupinhos que caiam exatamente no mesmo espaço para fazer essa quina, ok? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, sempre 3 correntinhas nos cantos, repito 3 pontos altos. Vocês observem que meu ponto ele é bem solto, porque para o vestuário, quanto mais a gente deixar o ponto apertado, mais dura fica a peça, tá? Então, aqui, além da gente usar a agulha certa, a gente ajusta também o nosso ponto. Então, olha só, aqui eu fiz a minha primeira quina, porque eu fiz 2 grupinhos exatamente no mesmo lugar. Eu vou colocar de intervalo entre eles, quando for as laterais, uma correntinha, ok? Fiz uma correntinha, venho aqui no próximo canto. 1, 2 e 3. Faço o intervalo de 3 correntinhas, porque eu estou fazendo a outra quina. E venho e faço mais... Opa, deixa eu finalizar esse aqui. Eu tô fazendo um outro trabalho que finaliza tudo junto e daí já confundiu. Então, 2 pontos altos... 3 pontos altos. Fiz outro cantinho, agora uma correntinha de intervalo entre um cantinho e outro. Agora venho aqui no próximo e vou fazer isso até completar os cantinhos, tá? Ó, 1, 2... Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quem chegou agora, se quiser ver qual peça a gente tá fazendo, tá? Me manda uma mensagem aí que eu já leio e já mostro para vocês, já tiro dúvida também, tá? 1, 2 e 3. Então, aqui, completei mais um cantinho, uma correntinha de intervalo e vou para o próximo. Vamos finalizar aqui. Depois que a gente finalizar esse... eu vou mostrar para vocês a sequência, né? Nós vamos pegar a outra pecinha ali que já tá encaminhada. Esse fio que tá aqui, ó, esses dois aqui,
que eu trabalhei por cima do verdinho. E aqui tá o meu começo do amarelo. Então, eu já posso cortar bem rente também. Isso aqui não vai desmanchar, tá? Então, aqui, fiz 2. Vou fazer o terceiro. E vou colocar 3 correntinhas. Então, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos para fazer o meu último bloquinho dessa carreira. Aqui, 3. Fiz o último cantinho e também o último bloquinho. Uma correntinha de intervalo, venho na minha terceira correntinha aqui, entro no meio, finalizo com o baixíssimo, faço o meu nozinho para finalizar, cortei o fio, puxei. Já venho da mesma maneira lá, entro no meu ponto seguinte, jogo meu fio para frente e entro no próximo e jogo meu fio para trás. Vou começar trabalhando, escondendo ele daí, tá? Então, aqui, fiz mais uma parte do meu quadradinho. Quando você vai dando sequência, lembra que a gente colocou uma correntinha só nas laterais e sempre 3 nos cantos, tá? Esse aqui já tá maiorzinho, então ele tem um canto, um espaço que tem uma correntinha, outro espaço com uma correntinha, canto, espaço, espaço, canto. Então, quanto mais você vai acrescentando grupos aqui, mais você vai tendo esses espaços de lateral, ok? E ele sempre segue essa ideia, 3 nos cantos, 1 em cada aqui, porque aqui a gente faz as nossas inserções para a carreira seguinte. Agora a gente vai continuar com esse daqui e vamos fazer isso que eu acabei de mostrar para vocês com o fio vermelho. O vermelho é o 3402, tá? O vermelho círculo. Vou começar fazendo meu nozinho, como sempre. Vou inserir meu fio aqui no cantinho, onde eu terminei. Essa é a inserção, já conto como um ponto, 2 e 3. Vou fazer os meus bloquinhos. Então, segundo ponto, terceiro ponto. Faço 3 correntinhas porque estou trabalhando num canto. E venho e faço mais 3 pontos altos exatamente no mesmo lugar para finalizar esse cantinho aqui. Fiz aqui, ó, já tem um cantinho, ajusto o meu fio para não ficar sobrando lá, posso puxar eles aqui e já vou jogar lá para trás. Ó, uma correntinha de intervalo, entro nesse espaço aqui, ó, e faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Novamente, ó, como eu falei para vocês, enquanto eu estou trabalhando nas laterais, eu sempre faço uma correntinha de intervalo, ok? Venho aqui e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha de intervalo e vou fazer o próximo cantinho. Eu vou finalizar esta parte aqui para que eu possa fazer a última carreira, que ela foi feita com o fio barroco natural, tá? Para eu mostrar para vocês ali essa sequência. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha porque eu tô na lateral, ó, mais um cantinho saiu. Então, venho aqui, faço 3 pontos altos, 1, 2. Gente, os quadradinhos, eles estão absurdamente na moda esse ano, hein? O verão tá bombando de quadradinho, então vocês podem fazer muito, 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 porque tá destacando bastante, tá vendendo bastante. Eu falo isso pelas grandes grifes que a gente acompanha, tá? Realmente é uma coisa que tá, já que o nosso feito à mão, ele tá se destacando no mundo, é um momento bem importante da gente aproveitar e fazer bastante peça com esse dom que a gente tem.
Então, aqui, ó, três correntinhas do canto e mais 3 pontos altos para completar esse canto aqui. 2, 3, novamente, uma correntinha. E o barroco é tudo de bom de trabalhar, né, gente? Porque ele é um fio extremamente macio, 100% algodão, tem cores lindíssimas. A cartela dele é de 54 cores. Então, vocês podem criar diversas peças, inclusive com uma variação essa própria peça aqui que eu tô apresentando para vocês, vocês conseguem criar numa variação imensa de cores. Então, uma peça acaba nunca ficando igual a outra. E isso é bem legal, porque daí vocês podem atender o público, ou enfim, fazer para dar de presente. Como eu falei, é uma peça muito rápida de fazer para dar de presente. Aí o Natal tá estourando aí, então já dá pra gente ter pecinhas rápidas para presentear as meninas aí. Então, uma correntinha aqui na lateral e venho fazendo, estamos finalizando aqui o último lado. 2, 3, fiz uma correntinha. Então, eu tô sempre fazendo, tô fazendo rapidinho aqui pra gente acelerar, mas eu tô sempre fazendo, então, uma correntinha entre os grupinhos dos 3 pontos altos, ó, uma correntinha, venho aqui, ó, na terceira correntinha, o primeiro era da inserção, o segundo e o terceiro. Entro no terceiro, fechei com baixíssimo, faço o meu nozinho para finalizar, corto o meu fio, puxo, escondo no próximo ponto, puxando para frente e no próximo ponto, jogando lá para trás. Tá, eu tenho meu quadrado aqui, já vou cortar esse fiozinho que tá aqui, ó, eu dou uma puxadinha porque eu não quero que fique sobrando nada lá. Cortei aqui, bem rente. Agora eu vou pegar o meu fio, o barroco natural, que eu vou fazer o acabamento da volta como eu fiz esse aqui, tá? É uma volta de ponto baixo simples, porque a gente vai precisar para unir a nossa peça. Então, faço o nozinho inicial aqui para inserir na minha peça, e eu posso fazer isso em qualquer lugar da volta, tá? Qualquer ponto eu posso entrar. E vou fazer um ponto baixo sobre cada. Então, aqui, ó, vocês vejam que eu fiz sobre o segundo e sobre o terceiro de um bloquinho aqui, ó. Tá vendo que esse ponto aqui eu não coloquei? Então, eu fiz sobre eles. Esse aqui é o da correntinha, esse próximo aqui. Então, na correntinha, eu entro no espaço e venho fazendo nos pontos onde tem bloquinho, eu faço sobre eles. Aonde tem correntinha, eu faço no espaço. Aqui, ó. Faço aqui e venho aqui, faço um em cada e vou fazendo essa volta até finalizar toda a volta da minha peça. Ó, aqui é bem onde eu tinha feito o meu arremate ali, o meu último ponto. Então, eu entro aqui embaixo dele, ó, faço normalmente, venho aqui. Esse aqui é o segundo, ele vai ficar um pouquinho emboladinho aqui, ó, porque a gente passou por ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, passei lá e finalizei, tá? Aqui. Agora, venho no outro. Chegou aqui no canto, gente. Deixa eu só cortar essas pontinhas de fio aqui, porque eles vão ficar atrapalhando. Já vou deixar cortadinho. Aqui. E aqui. Se vocês quiserem cortar esses fiozinhos depois, deixar para vocês fazerem o arremate da peça de uma vez só, não tem problema, tá? Se vocês não acharem que atrapalha, eu gosto de já ir cortando, até porque fica a sensação de que a peça fica pronta mais rápida, porque parece que você foi terminando tudo e quando finalizou ali, você não tem mais que costurar nada, prender nada, cortar, enfim. Cheguei aqui no canto, tá? Então, eu tenho 3 correntinhas, correto? Então, eu só vou fazer no espaço aqui, ó, 3 pontos baixos. Eu não preciso aumentar nada,
tá? Eu vou manter isso aqui. Já venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir dessa maneira por toda a volta. E eu vou finalizar aqui para poder mostrar para vocês a união de um quadrado no outro. Eu sei que muitas de vocês já sabem como que faz, mas a gente sempre dá atenção também para quem está começando, que como eu dou aula, as minhas alunas, elas têm bastante dúvida com relação a essas coisas que parecem para nós ser muito mais simples, mas elas sempre têm dúvida como é que é a questão quando você vai unir os quadrados, tá? Então, como eu tô fazendo essa base de ponto baixo, eu tô fazendo justamente para poder utilizar ela para que fique bem fechadinho, tá? Que eu poderia simplesmente unir os espaços no quadrado, ó, e a gente une e ele fica dessa maneira aqui daí, tá? Deixa eu tirar ele aqui, peraí que ele embolou no meu fio. Aqui. Então, a gente vai finalizar essa volta rapidinho também, porque aqui é só ponto baixo simples, um ponto baixo sobre cada ponto de cada grupinho e um ponto baixo sobre cada correntinha. No caso, eu só passo aqui por dentro delas, tá? Eu não preciso passar no meio da correntinha. Se eu quiser passar no meio da correntinha, posso? Pode, com certeza. O crochê, ele tem infinitas possibilidades para infinitos resultados. Mas dessa maneira, ele vai ficar prático, tá? E vai ser mais rapidinho de desenvolver essa carreira. Então, fica realmente a critério de vocês. Se vocês querem passar no meio da correntinha ou passar por dentro. Eu prefiro passar aqui por dentro, que aí já facilita. Então, estamos chegando aqui no finalzinho. Quando a gente chegar ali, a gente vai arrematar nosso fio da mesma maneira. Vou mostrar para vocês. Esse fio vai ficar escondidinho dentro dos pontos. E daí, nós vamos pegar o nosso fiozinho para fazer a união. 2 e 3. Ó, eu tenho mais esse aqui para fazer, tá? Que era aquele que ficou sem. Agora, eu venho aqui, nesse primeiro, ó, fecho com o baixíssimo. E fiz o meu nozinho. Cortei, mesma coisa, vou passar aqui, ó, dentro dos pontinhos, jogo para frente, jogo lá para trás. Se não quiser fazer isso aqui, posso passar por dentro dos pontos aqui? Pode também. Por exemplo, ó, pelo avesso, eu venho com a minha agulha ou até com uma agulha de tapeceiro, ó, pego os meus pontos e vou passar por dentro aqui, ó. Ó, passei aqui por dentro a minha agulha desses pontos e venho trazendo. Vou trazer o fio até lá onde eu comecei. Aí, chegou aqui, posso cortar, isso aqui fica super bem arrematado, ok? Tá, temos essa volta pronta. E temos mais esse outro quadrado aqui também, exatamente igual, que tá pronto. Agora, nós vamos fazer a união. Então, o que que eu vou fazer? Vocês se lembram que no canto tem 3 pontos, correto? Tinha 3 correntinhas e agora tem 3 pontos baixos. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o meu segundo aqui, ó. 1, 2, 3. Nesse segundo, que é o bem do meio, é a partir daqui, com o do meio daqui, que eu vou unir. Então, vai ser os bem de quina mesmo que vão começar. E como que eu vou fazer isso? Vou colocar o fiozinho aqui na minha agulha, mesma coisa aqui. Aí eu vou pegar só as alças de trás do ponto, tá? O nosso ponto, ele tem um Vzinho, correto? Ó, cada pontinho tem um Vzinho, tanto na frente quanto em cima. Ó, pode ver, tem um Vzinho aqui, mais um V e um V em cima. Então, eu vou pegar na alça de trás desse V. Eu não vou pegar o ponto inteiro aqui. Então, eu pego na alça de trás desse, lá no segundo daquele grupinho. Alça de trás desse, a alça de trás
desse aqui também, ó. Vou pegar desse aqui, 1, 2, ó. Peguei os dois e vou laçar o meu fio e vou finalizar aqui, vou juntar com um baixíssimo, ó. Então, eu passei por um, passei pelo outro, aí eu venho completando. Vou aqui, ó, pego neste e pego no meu próximo. Deixa eu só ver aqui, esse aqui foi o que eu peguei, meu próximo é esse. Ó, sempre pela alcinha de trás. Laço meu fio e passo direto por todos. O próximo, alça de trás, alça de trás. Aqui, laço meu fio e passo por todos. De volta, venho aqui e venho aqui, laço e passo direto, tá? E assim ele vai ficando, ele vai fechando, ok? Vai fazer isso então, até o final aqui, para unir, arremata o fio. Vai fazer unindo. Lembra que eu falei para vocês que são quatro para cada metade do corpo? Tanto 2 para frente e mais 2 para a parte das costas. E todos são unidos aqui. Então, a gente vai fazer essa união da mesma maneira. Outra coisa, posso unir costurando? Pode também. Não quero unir fazendo com agulha de crochê, quero com agulha de tapeceiro. Mesma coisa, pega um ponto de lá, um daqui, um de lá, um daqui, um de lá, um daqui, ou vem, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, tá? Mesmo jeito que a gente costura tricôzinho, enfim, tá? Vocês vejam a maneira que vocês preferem, que vocês se identificam mais para fazer essa união. Fiz isto, tá unido, imagina que tá unido minhas peças. Eu vou vir aqui, eu vou tirar aqui para ficar mais fácil, tá? Pra gente conseguir agilizar. Eu vou fazer na parte da lateral aqui, imagina que aqui é a minha parte de cava. Eu vou pegar o meu fio, vou inserir na agulha e vou fazer 2 pontos baixos e no terceiro vai ter um picô. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, o segundo, o terceiro vai ter um picô. Ó, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, ó, pego essa alça, que era lá do meu pontinho baixo, trago e finalizo. Então, fiz um picôzinho, vou no próximo, ó, 1. E vocês observem que toda vez que eu começo a trabalhar, eu vou trabalhando por cima desse fio, essa ponta aqui, porque ajuda a arrematar, ok? Fiz 1, 2, e o terceiro aqui, 3, novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pego essas duas alcinhas aqui, ó, que são lá do meu pontinho baixo, e trago e finalizo, e tenho mais um picôzinho aqui. E você vai fazendo isso aqui por toda essa lateral, essa parte de cava aqui, ok? Fizemos essa parte, vamos para a nossa parte de lateral aqui, gente. O que que a gente vai fazer? Mesma coisa, nosso fiozinho natural. Eu vou pegar aqui, lembra que eu falei para vocês que eu vou trabalhar com 12 pontos? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Meu cantinho aqui, ó, 1, 2, 3 no cantinho. Venho no bem da quina, faço o primeiro, o segundo, 3, 4, 5. Eu vou fazer só a metade aqui, mas já dá para mostrar para vocês. Ó, fiz com 6. Lembra que é 12, tá? Porque isso é a lateral da cava da nossa peça. Então, eu fiz aqui, sempre subo uma correntinha para dar a altura da minha carreira, tá? Nem todo mundo trabalha com essa correntinha. Eu gosto porque fica sempre muito alinhado as laterais do nosso trabalho. Dá para sair direto, dá, mas eu prefiro sempre subir essa correntinha. Essa correntinha, ela não vai ser trabalhada, ela só serve para dar altura. Eu vou continuar trabalhando sobre esses 6 aqui, ok?
virei a minha peça. Lembra que aqui é a minha correntinha, então eu venho no meu último ponto aqui, ó. E eu só vou pegar a alça de trás dele. E vou trabalhar todos os meus 6 pontos somente pela alça de trás. E vou fazer isso aqui quantas carreiras forem necessárias para eu ter a circunferência do tórax, do busto da minha cliente. Então, como que eu vou saber isso aqui? Você pode fazer até uma amostra nessa mesma ideia de ponto e medir. Só que quando você for medir, você estica isso para você ver até que tamanho ele chega, tá? Porque o crochê vai ceder depois e senão a peça dela vai ficar enorme. Então aqui, ó, fiz a correntinha para virar, continuo sempre trabalhando pela alça de trás. Todas as carreiras vão ser trabalhadas pela alça de trás para que eu tenha esse efeito sanfonado, tá? Então eu venho aqui, vou no último ponto, ó, uma correntinha só para dar altura, virei e vou fazer até eu completar a quantidade de carreiras que eu preciso para alcançar a circunferência no corpo da minha cliente. Então aqui, ó, ele vai ficando desse jeito, exatamente como tá aqui, ó, aqui que eu falei para vocês que vocês vão fazer com 12, 13 pontinhos se for fazer separado ou 12 se for fazer direto igual eu fiz ali, tá? Já entrei com o fio, já fiz os 12, sobe uma correntinha para dar altura, sempre pegando só pela alça traseira, tá? Senão ele não faz esse efeitinho que tá aqui, ok? Lateral da nossa peça feita. A mesma coisa vai acontecer com a barrinha. Essa barrinha eu fiz separada, tá? E eu prendi depois em ponto baixo. O que que eu fiz? Cada quadrado meu aqui, ó, ele tem uma quantidade, sempre conto o da quina, o do cantinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se eu não me perdi na conta, deu 19, tá? Mas isso aqui vocês vão fazer, vai dar certo de vocês. Então, vocês vão ter lá, de uma quina até a outra. Vamos imaginar, 19. No outro, aqui, você também tem 19. Então, já tem 38. Vou contar aqui, ó. Então, 19, 19... Vou contar aqui quantas carreiras eu fiz. Eu fiz 13 carreiras. Então, se eu tenho 19 mais 13 carreiras, eu tenho que fazer um ponto por carreira. Lembra que essa aqui é uma carreira, é como se subisse morrinhos, ó. Cada morrinho desse aqui, ele é composto por 2 carreiras, tá? Quando vocês tiverem dúvida, cada morrinho aqui completa 2 carreiras. É uma carreira que sobe e uma que desce. Uma que sobe e uma que desce, ok? Então, assim, ó, eu tenho 13 aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho lá 19, 19, mais 13, vai somando isso aqui, tá? Daí 19 de novo, mais 19 e mais 13. Vocês vão pegar o total que deu isso aqui e vão fazer a quantidade em carreiras. Vamos imaginar lá que para fazer conta de cabeça aqui vai ser muito rápido e aleatório. Vamos imaginar que deu lá 100 pontos, tá? Eu tô chutando. Então, vocês vão fazer 100 carreiras, porque vocês vão continuar trabalhando nesse sentido. Então, aqui, ó, carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai. Porque depois vocês vão ter um ponto certinho para cada carreira daqui, ok? Que daí vai ser um ponto para cada carreira, um ponto para cada carreira, um para cada, porque daí ele fica bem distribuidinho e não vai dar erro na peça na hora de vocês montarem. Isso aqui, ó, feito pelo avesso, tá? O nosso lado direito, ele fica dessa maneira aqui, ok? Fizemos isso, colocamos a nossa cordinha aqui na parte de cima. Essa parte de cima aqui, ó, vocês observem que ela tá diferente daqui, da parte da frente e de trás? Aqui eu costurei, ó. Eu peguei sempre pela alça traseira, peguei um ponto de um lado, um ponto do outro, um ponto do lado, um ponto do outro. Foi realmente para não ficar
esse detalhe aqui. Eu queria que aqui ficasse bem discreto, porque isso aqui é a parte bem em cima do ombro, tá? E daí fiz isso aqui. Faz a carreira de acabamento aqui, não vai dar tempo de eu fazer isso com vocês, mas então, ó, vocês vão vir aqui, ó, e vão fazer uma carreira simples de ponto baixo, dando toda a volta no decote, chegou aqui, arrematou, ok. Vem, coloca uma cordinha desse lado, uma cordinha desse outro. Não quero colocar a cordinha assim, quero de repente fazer, olha a ideia surgindo aqui enquanto eu mostro para vocês. Eu quero fazer ela cruzadinha aqui, ótimo. Em vez de vocês fazerem um ponto baixo sobre cada, imagina que vocês querem que essa cordinha distribua até aqui. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, faço um ponto baixo aqui, faço uma correntinha aqui sobre esse ponto em vez de fazer ponto baixo. Por quê? Porque eu abro um espacinho. No próximo eu faço ponto baixo. Vamos imaginar que é cada 2 ou cada 3. Ponto baixo em cada lado, ponto baixo. O que vocês têm que se atentar é que no mesmo lugar onde vocês fizerem com correntinha, vocês têm que fazer no outro lado também. Então, vocês vão estar indo, dando a volta. Quando vocês voltarem aqui, vocês têm que fazer exatamente no mesmo lugar, ok? Então, assim, ó, fiz o ponto, uma correntinha para abrir o buraquinho, para que a cordinha passe por dentro, tá? Dá para colocar um pingentinho aqui na ponta, em vez de amarrar, tá? Fica a critério de vocês, como que vocês vão querer finalizar essa parte aqui também, ok? Distribuição de cores também, eu fiz com o natural para dar fundo e dar destaque para os quadrados, tá? Então fica aí uma ideia para vocês e eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa peça, que vocês façam muito. Como eu disse, ela é muito rápida, ela é muito boa para vocês venderem, tá? Para presentear, para vender, até fazer para vocês mesmo, porque nós somos filhas de Deus, nós merecemos também. Pessoal, quem for fazendo ou tiver dúvida, pode me mandar mensagem. Quem já conseguiu anotar meu Instagram, quem não anotou, me segue lá, tá? É esse que tá aqui, @eghandmade, tá? Pode seguir lá e qualquer coisa manda mensagem no direct. Se vocês fizerem a pecinha, me marca para mostrar a cor que vocês fizeram, vocês usando, o cliente usando, enfim, modelo, se vocês quiserem alterar, como eu falei, quiser fazer essa parte mais comprida, que aqui tem 8 pontos, pode fazer mais comprido também, enfim, criatividade de vocês, e eu sei que vocês são muito criativas, então eu sei que vai sair peças lindas, aproveitem bastante essa ideia, que ficou uma graça mesmo, tá? E estamos estourando o nosso tempo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Essa é a minha última live deste ano com a Casa das Linhas Londrina. Ano que vem tem mais. Então eu desejo a vocês excelente final de ano, boas festas, tá? Que Deus faça parte desses momentos com vocês, de muita paz, união e muitas coisas boas. E a gente volta a se encontrar no ano que vem, se Deus quiser, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença, tá? Brigadão por todas, um grande beijo e até a próxima live.